hipófise. A adenohipófise, ou parte de Thales, é o lobo anterior da hipófise e é responsável pela produção de diversos hormônios que regulam o equilíbrio metabólico. Ela é composta por 3 tipos celulares, segundo a afinidade dos grânulos pelos corantes: as cromófilas, que se dividem em acidófilas e basófilas, e as cromófobas, que não se coloram o suficiente para serem identificadas, podendo ser consideradas desgranuladas ou células-tronco. As células acidófilas se dividem em 2 categorias: os somatotrofos, que irão produzir o hormônio do crescimento, e os lactotrofos, que irão produzir prolactina. Já as células basófilas se dividem em 3 categorias: os corticotrofos, que irão produzir o hormônio adreno-corticotrófico, os tireotrofos, que irão produzir os hormônios estimulantes de tirosina, e os gonadotrofos, que irão produzir os hormônios luteinizante e folículo estimulante. Cada um desses hormônios atuarão em diferentes glândulas, as estimulando a produzir hormônios, a crescer ou a produzir outras substâncias que atuarão no corpo. O hormônio do crescimento GH atuará no fígado e em diversos tecidos, produzindo somatomedinas ou IGFs, que são proteínas importantes para o crescimento, desenvolvimento muscular e muitas outras funções. A prolactina, PRL, atua na glândula mamária produzindo leite materno. O hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, atua nas glândulas suprarrenais produzindo cortisol, que é um hormônio importante no controle do estresse e auxilia o sistema imune no controle de infecções. O hormônio tireotrófico, ou TSH, atua na glândula tireoide, que então produzirá as tireoglobulinas, que vão possibilitar a produção dos hormônios tiroxina, T4, e triiodotironina, T3. Por fim, os hormônios gonadotróficos, LH e FSH, atuarão nos testículos e ovários, possibilitando a produção da testosterona e do estrógeno, hormônios importantes para o comportamento sexual nos indivíduos e o desenvolvimento do ciclo menstrual no sistema reprodutor feminino. Suprarrenais. As glândulas suprarrenais são pequenas glândulas localizadas logo acima dos rins, formadas por uma cápsula de tecido conjuntivo e fibras reticulares, e são produtores de diversos hormônios muito importantes para o corpo humano. A região periférica da glândula é chamada córtex e é composta por 3 zonas que produzem 3 principais tipos de hormônios esteroides a partir do colesterol: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. A zona glomerulosa produz o hormônio aldosterona, que é importante para o controle da pressão arterial. A zona fasciculada produz glicocorticoides através da ação do ACTH, que é produzido pelo adeno-hipófise. Os glicocorticoides são importantes para o controle do estresse e do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. A zona reticulada, por sua vez, produz um pouco de glicocorticoides e andrógenos, através da ação do ACTH. Nas mulheres, o hormônio andrógeno conferirá características masculinas fracas e o desenvolvimento da libido dos pelos púbicos e axilares. Nos homens, terá o mesmo efeito que o da testosterona. A região interna das suprarrenais é chamada de medula e é composta por células que liberam acetilcolina, a responsável pela produção dos hormônios epinefrina e norepinefrina, que são muito importantes na resposta ao estresse de curto prazo. Pâncreas. O pâncreas é um órgão anfícrino, ou seja, é uma glândula exócrina e endócrina, que faz parte do sistema digestivo e endócrino. As células acinares, que ficam na porção exócrina, secretam as enzimas digestivas presentes no suco pancreático durante o processo de digestão, agindo em moléculas grandes de carboidratos, proteínas e gorduras, que são quebradas em pedaços menores para seguir até o intestino. A porção endócrina do pâncreas secreta os hormônios insulina e glucagon, responsáveis por regular o nível de glicose no sangue. As células alfa do pâncreas produzem o glucagon e as células beta produzem a insulina. Ele também é responsável pela produção de somatostatina, hormônio proteico produzido pelas células delta do pâncreas em lugares denominados ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. A somatostatina inibe a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina no estômago
e reduz a secreção de hormônio do crescimento, GH. E aí, vamos para mais uma aula de psicologia? É assim, ó, bem facinho. Por favor, fique em silêncio que a aula vai começar. Fique aí bem tranquilo pra não vacilar. A posterior hipófise é bem pequenina. Eu vou te falar, não vacilar com essa coisinha. Ela é considerada um grande exemplo. A questão de tamanho nunca foi documento. Ela é considerado poderoso chefão. Seu tamanho não condiz com o poder dessa função. A base do encéfalo, bem escondida, secreta vários hormônios que regulam o dia a dia. Não parece, eu te digo, ela é controladora. Regula outras glândulas, me lembra usurpadora. Um distúrbio nessa glândula seria muito ruim, com muitas noites em claro, perda de sono sem fim. Aqui nessa aula fique bem ligado. Ela possui vários capilares penetrados diretamente no seu sangue. Ela vai liberar os tipos de hormônio para lhe ajudar. Ela não possui ductos de liberação, secretando diretamente no seu sangue, irmão. Dois hormônios no seu corpo são indispensáveis. Pela posterior pituitária eles são liberados. Esse lado importante dessa menina tem muita liberação de vasopresina e ocitocina. Ainda nessa aula nós vamos te ensinar sobre a glândula pineal e como localizar. Vizinha da hipófise com importante função, ter produção de hormônio e também liberação. Essa glândula produz a melatonina, que nas mulheres tem poderosa função a cair em sua corrente sanguínea, a girar diretamente na menstruação. Sobre esse hormônio é bom destacar que estudos já conseguiram comprovar, em especial uma importante função, a regulação cardíaca do coração. Outro hormônio importante ela pode produzir, a tal da serotonina, que seu corpo vai agir, te acordando para o dia, te deixando bem ligado. A 220 quando tá descontrolado, desde o cair da noite ao nascer do dia. Esses dois se manterão sempre em sintonia, mas alguns fatores podem prejudicar. Então não vacila, bebida e balada vão te arruinar. Finaliza essa canção com grande agradecimento. Alunos e professores no TC desse tempo. Se algum não ficou caro, faça a recomendação. Estude bem citologia, não é brincadeira não. Glândulas tireoide e paratireoide. Oh, glândula tireoide, quão interessante você é! Está localizada no plano mediano do pescoço. Tem dois lobos, um direito e um esquerdo, sendo possível também, em alguns casos, encontrar um terceiro. É constituída por uma cápsula, pelo parênquima e pelo estroma. A cápsula de tecido conjuntivo envia septos para o interior da glândula.
O parênquima é formado pelos folículos tireoidianos e pelas células parafoliculares. Os folículos armazenam os hormônios T3 e T4 produzidos pelas células foliculares em resposta ao hormônio TSH. Já as células parafoliculares produzem a calcitonina. Por outro lado, o estroma, formado por fibras reticulares, dá sustentação às células dos folículos. A, T3 e T4, quando em excesso, levam ao hipertireoidismo. Quando em escassez, levam ao hipotireoidismo. E a calcitonina diminui os níveis de cálcio no sangue. Mas eu também não poderia deixar de falar da paratireoide. Ela está localizada na parte posterior da glândula tireoide. Geralmente está disposta em 4 glândulas, 2 em cada lobo da face posterior da glândula tireoide. É constituída por uma cápsula que envia septos para o interior das células. Também é formada pelo parênquima, que é constituído pelas células principais que produzem o paratormônio e pelas células oxífolas, de papel ainda desconhecido. O paratormônio tem ação contrária à calcitonina, aumentando os níveis de cálcio no sangue. Glândula tireoide ali, glândula tireoide ali, mas nada de aqui nem de ali. Elas atuam de forma conjunta para assegurar o equilíbrio corporal.